A verdade do Evangelho não é um território a ser defendido como propriedade. É um dom recebido de Deus para ser partilhado com amor, humildade e espírito de comunhão. Eu sou Francesco Bronzetti e este é o podcast das Irmãs dos Pobres Brasil, episódio número 8. Hoje continuamos nossa leitura comentada da encíclica Magnificat Humanitas, do Santo Padre Leão XIV, sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. A você que nos acompanha, fica o nosso convite para caminhar conosco por este documento tão rico e atual. Aqui não faremos uma leitura acadêmica ou técnica. Procuraremos apresentar os ensinamentos do Papa numa linguagem simples, acessível e próxima da vida cotidiana, para que todos possam compreender, refletir e aplicar estas reflexões aos desafios do mundo atual. Antes de começarmos, convidamos você a fortalecer esta missão de evangelização. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a fé, a Igreja e os desafios do mundo atual, curta este episódio, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Seu apoio ajuda a levar estas reflexões a mais pessoas e incentiva a criação de novos conteúdos inspirados no Evangelho e no magistério da Igreja. No episódio anterior, vimos que a Igreja dialoga com a filosofia, com as ciências humanas e com os diversos conhecimentos, permanecendo sempre iluminada pela Palavra de Deus. Hoje, o Papa dá mais um passo nessa reflexão. Ele mostra que a verdade do Evangelho não é uma conquista reservada a poucos, nem um instrumento de poder. Ela é um dom que deve ser partilhado e vivido em comunhão. No episódio de hoje, a doutrina social como discernimento comunitário. O Papa Leão XIV inicia esta reflexão apresentando uma compreensão muito importante sobre a verdade. Segundo ele, a verdade deve ser acolhida como um dom a ser partilhado, e não como uma posse que alguém reivindica para si. Essa compreensão liberta a Igreja da tentação de recorrer ao poder para defender a verdade. Recordando São João Paulo II, o Papa lembra que a própria história convida a reconhecer com sinceridade os momentos em que foram utilizados métodos de intolerância e até de violência em nome da verdade. Por isso, somos chamados a reencontrar o caminho do Evangelho, anunciando a verdade com mansidão, sem jamais impô-la. Leão XIV reafirma esse ensinamento ao recordar que a Igreja não deseja levantar a bandeira da posse da verdade. A verdade não é um território a ser defendido. Ela é um bem que deve ser partilhado. Em seguida, o Papa recorda uma conhecida expressão do Papa Francisco: o tempo é superior ao espaço. Com essa afirmação, ele explica que a missão da Igreja não consiste, antes de tudo, em ocupar espaços de poder ou preservar posições de influência. O mais importante é iniciar processos de bem e permitir que eles amadureçam ao longo do tempo. Assim acontece também com a verdade do Evangelho. Ela não é imposta de cima para baixo. Ela cresce pouco a pouco na vida das pessoas, das famílias, das comunidades e das culturas. O Papa afirma ainda que essa verdade não teme a diversidade, ao contrário, ela acolhe as diferenças, ordena aquilo que é diverso, não elimina os conflitos, procura transformá-los, também recompõe aquilo que a história muitas vezes dispersa. Para explicar essa riqueza, Leão XIV utiliza a imagem do poliedro. Um poliedro possui muitas faces. Cada uma delas revela um ângulo diferente, mas todas pertencem à mesma realidade. Da mesma forma, a única verdade do Evangelho pode refletir-se nas diversas culturas, povos e experiências humanas, sem perder sua unidade. No parágrafo seguinte, o Papa mostra que essa abertura manifesta profundamente a catolicidade da Igreja. Ela abraça toda a família humana. Ao mesmo tempo, vive inserida nas realidades concretas dos povos e das culturas. Recordando o Concílio Vaticano II, Leão XIV explica que cada parte da Igreja oferece seus próprios dons às demais. Assim, toda a Igreja cresce através da troca recíproca e do esforço comum, em direção a uma comunhão cada vez mais plena. O Papa recorda ainda que o povo de Deus reúne diferentes povos, funções, vocações, culturas e tradições. Essa diversidade não enfraquece a Igreja. Ela enriquece a sua vida e fortalece sua missão. Leão XIV lembra também um ensinamento de São Paulo VI. Diante da diversidade das situações históricas,
não seria realista imaginar que a doutrina social pudesse oferecer uma única resposta válida para todos os contextos. Por isso, cada comunidade cristã é chamada a ler, com responsabilidade e lucidez, a realidade do lugar onde vive. A Igreja conserva o horizonte universal da sua missão, mas acolhe também os desafios concretos de cada povo, fazendo com que o Evangelho se torne história na vida das pessoas. Ao concluir este trecho, o Papa apresenta uma das definições mais importantes de toda a encíclica. A doutrina social da Igreja não é, em sua forma mais autêntica, um manual de princípios e normas simplesmente aplicados. Ela é um caminho de discernimento comunitário. Nasce do encontro entre a verdade eterna do Evangelho e as questões concretas da história. Deixa-se interpelar pelos sinais dos tempos. Acolhe os contributos das ciências, das culturas e das experiências humanas. Por isso, quando a dignidade das pessoas é ferida, quando a política não responde aos dramas da humanidade, quando a economia deixa de servir a pessoa, ou quando a ciência ultrapassa os limites do seu próprio método, a Igreja é chamada a erguer a sua voz. Não para dominar, mas para servir a comunhão. Leão XIV conclui afirmando que, dessa forma, a doutrina social torna-se uma verdadeira teologia da comunhão na história. Um lugar onde a palavra de Deus continua tornando-se diálogo, memória e profecia. Ao terminar esta reflexão, permanece uma pergunta para cada um de nós. Vivemos a verdade como um dom recebido de Deus para ser partilhado com humildade? Ou corremos o risco de transformá-la em motivo de divisão, disputa ou poder? Como nos recorda o Papa Leão XIV, a verdade do Evangelho cresce quando é vivida em comunhão, acolhe as pessoas e promove aquilo que une, sem deixar de permanecer fiel a Cristo. Eu sou Francesco Bronzetti e este foi o podcast das Irmãs dos Pobres Brasil. Se esta reflexão ajudou você a compreender melhor a riqueza da doutrina social da Igreja, curta este episódio, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal. Seu apoio fortalece esta missão de evangelização e nos ajuda a levar o Evangelho e o magistério da Igreja a cada vez mais pessoas. Agradecemos a Gibson Yuri e a irmã Cat Foley pela produção deste conteúdo. E agora, fique com a música inspirada no tema de hoje. A verdade é um dom. Até o próximo episódio. A verdade não pertence ao orgulho ou ao poder. É um dom que Deus entrega para o mundo florescer. Não se impõe pela força, nem procura dominar. Vai crescendo entre os irmãos, com amor a caminhar. Quando o tempo faz brotar o bem que Deus semeou, o Evangelho permanece onde Cristo nos chamou. A verdade é um dom que nasceu do coração, une povos e culturas na mesma comunhão. Uma só esperança, muitas vozes a cantar. Na beleza do Evangelho, Deus nos chama a caminhar. Cada povo traz consigo seus caminhos e sua luz. Cada história encontra sentido quando segue a voz de Jesus. Cada dom fortalece toda a vida da Igreja. Na riqueza da unidade, Deus realiza a sua obra. Somos muitos, somos um, na missão de anunciar o amor que permanece sem jamais nos separar.
na mesma comunhão, uma só esperança, muitas vozes a cantar. Na beleza do Evangelho, Deus nos chama a caminhar. Não buscamos dominar, nem resposta sem ouvir, discernindo cada tempo, aprendemos a servir. Quando a vida é ameaçada, nossa voz quer defender a dignidade de cada pessoa que Deus veio oferecer. A palavra segue viva, como memória e profecia, transformando nossa história com justiça e alegria. A verdade é um dom que Deus veio confiar, para juntos construirmos um novo despertar. Na comunhão encontramos o caminho do Senhor. Quando o Evangelho ilumina, floresce o verdadeiro amor. A palavra continua viva, tornando-se diálogo. Memória, profecia.